Usa-me como a tocha acesa na escuridão. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia de história! Muito bem, é dia de nós aprendermos um pouco da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que em nós, em união a Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo. E o tema da nossa lição hoje é Isaac, um filho obediente. E antes de falar um pouco de Isaac, eu vou falar para vocês um pouco do pai dele, que era Abraão. Abraão, crianças, ele foi um homem que ele temia muito a Deus. E ele sempre teve o desejo de ser pai, só que a sua esposa não podia gerar, não podia, ela era estéril, não podia engravidar. E um dia Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai. Só que Abraão já estava meio velho e a Sara ainda não acreditou muito que ela ia ser mãe. E o tempo foi se passando, e Abraão foi pai quando ele tinha 100 anos. E Sara foi mãe quando ela tinha 90 anos, isso mesmo. E Isaac nasceu, cresceu, foi uma criança muito obediente, entrou na adolescência, foi um menino muito obediente que temia a Deus. Quando chegou na adolescência, Deus chama Abraão e fala: Abraão, vem cá. E Deus chamou Abraão e falou com Abraão que era para ele oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor. Abraão ouviu aquilo, ficou muito triste, com o coração muito apertado, mas ele obedeceu à voz de Deus. E quando crianças, Abraão, no dia seguinte de manhã bem cedo, chamou 2 empregados dele, chamou seu filho e falou assim: Filho, hoje é dia de nós oferecermos sacrifício ao Senhor. E foi lá, né? Pegou a lenha, pegou o fogo, o holocausto e foi Abraão para o Monte Moriá sacrificar, fazer sacrifício ao Senhor. E quando chegou em determinado lugar, ele falou para os empregados: vocês fiquem aqui. E começou a subir mais um pouco com Isaac. Quando chegou lá em cima, Abraão arrumou tudo, arrumou ali a lenha, arrumou o fogo, o holocausto, a corda para amarrar o cordeiro. E quando de repente ele começou a amarrar Isaac, amarrou a mão, amarrou os pés, e ele já ia entregar Isaac para fazer o que Deus havia falado, né? Oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor. Mas quando Abraão já estava prestes a colocar Isaac, Deus apareceu um anjo enviado de Deus e falou assim: Abraão, Abraão, não faça isso, porque Deus viu o seu coração e ele viu que você verdadeiramente teme o Senhor. Olha só que lindo, gente. Mas sabe o que me chama a atenção? Porque Isaac ele era um menino obediente. Teve um determinado momento que Isaac virou para o pai, quando eles ainda estavam subindo. Isaac virou para o pai dele e falou assim: Pai, eu tô vendo a lenha, tô vendo aqui o fogo, a corda, o holocausto, mas cadê o cordeiro? E Abraão falou assim: Deus vai prover o cordeiro para si. Olha só, crianças, que história linda e de fé. Então, nós vemos que Isaac ele era um menino obediente, que ele acordou cedo, ele foi lá oferecer sacrifício ao Senhor juntamente com seu pai. Ele era um menino obediente. E sabe o que significa o cordeiro? O cordeiro significa uma promessa que ia acontecer depois, muitos anos depois. A Bíblia nos conta a história de Jesus, não é verdade? Então, Jesus foi o cordeiro que Deus enviou para nós para a redenção dos nossos pecados.
porque Jesus sofreu como os cordeiros sofreram, foi morto, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, tudo isso para que um dia os nossos pecados fossem perdoados. E é isso, essa história que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Que vocês sejam os filhos obedientes a seus pais, que vocês guardem a palavra do Senhor no coração de vocês e que vocês nunca esqueçam que se porventura um dia vocês pecar, que vocês têm um homem chamado Jesus e somente ele, somente quem? Jesus, somente quem? Jesus, isso mesmo, somente Jesus que pode perdoar os nossos pecados, amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Um cheiro para vocês e até a próxima aula.